Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por esta oportunidade que estamos tendo de mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Curve aí a cabeça por um instante apenas. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, por esse privilégio que temos de mais uma vez meditarmos um pouquinho na Tua palavra. Que esta palavra possa entrar no nosso coração, que o Senhor possa falar com cada um que está me vendo, me ouvindo, e que Teu Espírito Santo fale de uma forma singular, separada com cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje o que nós vamos falar é algo agradável, né? Viagens. Quem é que não gosta de viajar? A viagem dos sonhos. Eu creio que todos nós temos a oportunidade, né? Deus nos dá essas oportunidades de viajarmos através de férias, através de trabalho às vezes, mas também é uma viagem. Podemos ir com os nossos amigos, com os nossos familiares, e são tempos preciosos. Temos que valorizar as bênçãos que Deus nos dá. Então, é momentos especiais da nossa vida. Vamos agradecer a Deus, a viagem dos sonhos. E a gente também, normalmente, a gente programa uma viagem, né? Assim, normalmente você, principalmente quando é uma viagem dos sonhos, que a gente tem lá, né, uma expectativa de um lugar que a gente gosta muito, a gente faz um planejamento, a gente poupa dinheiro, né? A gente guarda, a gente talvez tem que financiar a passagem, porque é cara, e ficamos naquela expectativa da data que vai chegar. Talvez a gente ainda não teve essa data marcada, talvez ainda as condições não foram adequadas para que a gente fizesse a viagem dos sonhos. Mas qual é a viagem dos teus sonhos? Pense alto aí, pense alto agora comigo. Viagem mesmo, você vai... eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, conhecer vários países da Europa, eu quero ir para o Japão, outro lado da terra daqui onde nós estamos. Qual é a viagem dos seus sonhos? Qual é a viagem que você sonha e que você planeja? E sonhar não é errado não, pode sonhar, devemos sonhar, devemos planejar, devemos procurar conquistar aquilo que deseja o nosso coração, claro, com a permissão de Deus sempre. Qual o motivo de você não ter ido nesta viagem ou não ter realizado este sonho ainda? Qual o motivo? É fácil, pastor. Aí está simples o motivo. O motivo é dinheiro, né? O motivo é o custo da passagem, a hospedagem, a alimentação. Tudo isso é muito caro. Principalmente porque eu estou desejando ir para um lugar muito bonito, muito especial, fora do Brasil. E lá é caro as coisas. Principalmente nesse momento que a economia mundial está, né, inflação abalada de uma forma geral. Então, é claro, talvez você ainda não realizou o teu sonho, porque o custo dessa passagem, o custo dessa hospedagem, da alimentação, o custo dessa viagem é altíssima. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. E se você ganhasse essa viagem, a viagem dos seus sonhos, você iria? Oh, pastor, na mesma hora, estou pronto, já estou ali disposto a ir, né? Então, se o problema era dinheiro, se o problema era a passagem, se o problema era hospedagem, se o problema era a alimentação, está resolvido. Isso tudo alguém já bancou para você. Claro que você iria, você não ia perder essa grande oportunidade. Então, por causa disso, você vai se preparar, né? Alguém pagou, alguém financiou para você essa passagem, mas você vai ter que tomar algumas atitudes, algumas providências para poder ir na viagem. Primeira providência: você tem que estar com o passaporte em dia, né? É indispensável, sem o passaporte, principalmente você, como eu, que desejamos ir para fora do país. Claro que tem que ter o passaporte em ordem. Tem que ter o visto, né, de liberação para entrar naquele país ou países. Tem que ter o visto. Sem o visto você não vai entrar, vai ser bloqueado, vai ser barrado. E tem que ter as roupas adequadas também, se é um lugar que é calor, se é um lugar que é frio. Calor a gente está acostumado aqui no Brasil, mas se é um lugar extremamente frio, né, uma região da Europa que está nevando, você tem que ter roupas especiais, roupas preparadas. Então isso compete a você, compete a mim, que desejamos fazer uma viagem dos nossos sonhos e que alguém bancou tudo. Porém, algumas coisas eu tenho que fazer, que é o passaporte, o visto e as roupas. E aí eu quero trazer para o lado espiritual. O preço da maior viagem da nossa vida já foi pago por alguém. A nossa maior viagem, que deve ser a nossa maior viagem, não é Europa, não é Japão, não é Estados Unidos, é a eternidade, a Nova Jerusalém, que está aqui registrado na Palavra de Deus. Esta viagem está programada, esta viagem já foi bancada por alguém, o preço já foi pago. Sabe o que acontece? Ele pagou o preço da sua viagem, pagou a hospedagem para você lá eternamente
e pagou alimentação eternamente para você. Então, olha, tá fácil, alguém já pagou para você. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar as atitudes que me compete a fazer. Eu preciso ter o passaporte. Que passaporte é esse, pastor, para esta viagem da eternidade? Passaporte é o sangue de Jesus que foi derramado por mim na cruz do Calvário. Por isso eu preciso ter a minha vida lavada. Eu preciso reconhecer que Ele é o meu Senhor e Salvador e eu preciso aceitá-lo no meu coração para que Ele possa entrar, para que possa fazer uma mudança de dentro para fora, para que eu tenha, sim, então, esse passaporte, essa segurança, que o meu nome vai estar lá no livro da chamada, lá no livro do check-in, onde eu vou poder entrar nessa viagem maravilhosa que é a eternidade. Um dia, quando nós partirmos daqui. Isso ninguém sabe. Nós podemos partir quando o Senhor voltar nas nuvens, no arrebatamento, que a igreja está aguardando este evento maravilhoso, ou podemos partir através da morte natural, ou uma morte através de um acidente, ou uma enfermidade, ou mesmo através de uma morte natural, que seja uma velhice. Todos nós iremos partir. Então, a viagem já tem o valor garantido, você já tem a passagem conquistada, basta você tomar uma atitude de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós precisamos tomar essa decisão, e essa decisão ninguém pode tomar para você. Não dá para alguém ir lá na fila e fazer isso para mim? Não, isso é uma coisa individual, porque o seu nome vai estar lá individualmente. Se alguém for para você, estará o nome da outra pessoa, não o seu. Então, quando nós temos a convicção que o preço já foi pago, eu preciso ir lá e colocar o meu nome, pedindo para que Jesus entre no meu coração. E aí o meu nome vai estar sendo escrito lá no livro da vida, que é a segurança da minha viagem, a segurança da minha passagem. Tudo pago, tudo gratuito, porque alguém pagou, e não foi prata, não foi ouro, não foi pedras preciosas, mas foi o precioso sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que foi derramado naquela cruz. E através desse sangue, desse sacrifício de remissão, nós temos o livre acesso, a entrada para este paraíso maravilhoso que é a Nova Jerusalém, que está aqui descrito na palavra de Deus. E se você não sabe, nós vamos ler um pedacinho hoje para você tentar imaginar na nossa mente tão pequena aquilo que está preparado para nós. Que lugar maravilhoso é esse? Então, tudo está preparado, basta você, que ainda talvez não tenha tomado essa decisão, tome essa decisão hoje, pedindo perdão dos seus pecados, reconhecendo que você é pecador como todos nós somos, reconhecendo que precisamos de Jesus no nosso coração, na nossa vida, e pedindo para que Ele escreva o nosso nome no livro da vida, que é o quê? É a garantia desta passagem gratuita paga para você. Então, essa atitude é você, é o passaporte e o visto, que é a presença do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra no seu coração. E aí você tem, sim, tanto o passaporte quanto o carimbo, né, da liberação, do acesso a novos céus e a nova terra que o Senhor está preparando para nós. Mas tem uma coisa interessante aqui. Esta viagem pode ser programada ou ela pode ser inesperada. O passaporte tem que estar, independente de qualquer uma das situações, tem que estar atualizado, tem que estar prontinho. Imagina, você tem lá o teu passaporte, você sonha por ir para um lugar, e aí alguém te paga uma passagem, você fala, eu não tenho nem passaporte, mas aí está em greve a Receita Federal, e aí vai demorar, quer dizer, você já perdeu. Mas se você tiver com o passaporte sempre atualizado, pronto, você, na hora que alguém pagar para você, você vai ter facilidade de vir fazer esta grande viagem. Então essa viagem, que é a eternidade, que é a Nova Jerusalém, que é o novo céus e a nova terra, que está escrito aqui na Bíblia, detalhadamente, para que você saiba que lugar que você vai. Quando você planeja ir para um lugar, eu creio, como eu também faço, eu vou pesquisar na internet o que tem naquele lugar, as belezas naturais daquele lugar, quais são as atrações daquele lugar, eu vou consultar, eu vou ver, eu vou planejar. Então, claro que você vai saber, será que vai me agradar? Eu ouvi falar, mas deixa eu ver se é isso mesmo. E a Bíblia deixa claro para você, tudo o que você precisa saber da eternidade tem tudo detalhado aqui, para que você não fique, puxa, será que vai ser bom? Será que vale a pena? Vale, porque a eternidade com Deus vale muito a pena. Então não perca esta passagem gratuita, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, carimbando o seu passaporte, sabendo que Ele já colocou ou colocará, se caso você não fez ainda, tem oportunidade de fazer hoje,
de aceitar Jesus, colocará o seu nome no livro da vida para dar acesso a esta viagem totalmente grátis e eterna, maravilhosa, naquele paraíso que você vai ver comigo daqui a pouco. Então, como eu falei, essa viagem pode ser programada, ou seja, eu vou me preparando, eu vou consultando, eu vou estudando que lugar é aquele, eu vou me aperfeiçoando naquilo que a palavra me ensina, eu vou absorvendo os ensinos desta palavra, estou me programando para o dia da minha partida. Estou para estar preparado, porque se a gente não estiver preparado, puxa vida, não sei, ninguém me falou, eu não fui atrás e agora é tarde. Porque enquanto estamos vivos, podemos tomar uma decisão. Temos o nosso livre-arbítrio que nos proporciona tomar a decisão. E a decisão é simples, é reconhecer que você precisa de Jesus para que teu nome esteja escrito no livro da vida. Então, programado é isso. Você tem todo o tempo, pode gastar tempo em oração, em busca do entendimento, tendo lá uma comunhão com os teus irmãos, na igreja onde você convive, possa estar lá trocando experiências. Isso tudo é uma coisa programada. Está se preparando para aquela viagem maravilhosa, a viagem eterna. Mas ela também pode ser inesperada, ou seja, acontecer de uma vez. Um acidente fatal ou uma doença que nos acomete. Quantas pessoas jovens são ceifadas por uma doença ou por um acidente. Então, não dá para programar, agora eu não sei, eu não sabia nada do lugar onde eu vou, e agora pode ser tarde demais, porque se eu não tiver o passaporte com meu nome escrito e carimbado, eu não vou entrar nessa terra prometida que é a Nova Jerusalém, que é a eternidade com Deus. Então, programe-se para isso. Não espere que as coisas possam ocorrer de uma forma que não esteja no seu controle. Uma morte súbita. Então, esse é a situação que nós vivemos. Todos nós temos essa possibilidade de programarmos a nossa viagem ou sermos acometidos de uma morte súbita. Então, é muito perigoso a gente deixar de não nos programarmos para isso. E para você ver aqui, em 1 Pedro fala, 1 Pedro 1, 18 e 19, ele fala: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Olha, não foi com prata e ouro que a tua passagem foi comprada. Foi o próprio Senhor Jesus que derramou o seu sangue por nós. Olha que passagem preciosa, olha que passaporte maravilhoso é esse. Que valor o Senhor Jesus deu na sua vida para que você embarcasse quando na hora certa para uma viagem para a eternidade, estar com Ele eternamente. Então, se programe, se programe. E aqui nós vamos ver a oportunidade que nós temos de saber que lugar é esse? Que lugar é esse que Jesus foi preparar para mim? Que lugar é esse que Ele comprou esta passagem, pagando esse alto preço? Que lugar é este reservado na eternidade? Mas será que tem vida após a morte? Será que existe alguma coisa? Será que quando a gente morre não acaba tudo aqui? Não, a Bíblia deixa claro. Nós temos um corpo que é matéria, que vai voltar ao pó que o deu, e temos um espírito que é eterno, que vai voltar a Deus para prestar contas. Se nós tivermos essa passagem, esse passaporte carimbado, nós estaremos com ele, mas se não tivermos, é condenação eterna, não há outro caminho, são só dois caminhos. Então, por isso que é importante você ficar atento de saber algo maravilhoso te espera. Então, não perca esta oportunidade. Então, abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, das coisas futuras que irão acontecer. Muitas delas aqui relatadas já estão acontecendo, por isso é mais uma prova que nós estamos no final dos tempos. Então, vamos atentamente observar qual é o nosso destino final. E a gente conhece, mas às vezes a gente se esquece um pouquinho daquilo que foi deixado como um manual para você olhar lá, pesquisar que lugar é aquele que eu vou passar a eternidade. Então está aqui registrado. Então lá Apocalipse 21, de 1 a 27. É um trechinho bom que nós vamos ler aqui, mas preste atenção. A Nova Jerusalém, essa cidade tão especial, reservada para nós, esta viagem que um dia todos nós faremos. Então vi novos céus, o apóstolo João, que está lá na ilha de Patmos, que teve esta revelação da parte de Deus, para que registrasse
né, da palavra de Deus, registrasse, e isto está hoje compondo a palavra de Deus, aquela visão que ele teve. Então preste atenção. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Só aqui já vale a pena ir para lá, né? Novos céus e nova terra, aonde não ele vai enxugar todas as lágrimas. Talvez você que esteja me ouvindo está chorando, talvez de dor, talvez pela perda de alguém. E lá, naquele lugar maravilhoso reservado para nós, ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, olha que coisa linda, nem tristeza, não vai ficar triste com nada, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, é novos céus e nova terra. Versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Não é brincadeira o que está escrito aqui, é coisa séria, é verdade aquilo que está relatado. Toma posse disso, confie, isso está prometido para você e para mim. Versículo 6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Não tem que pagar nada. Você vai ter a fonte da água da vida, poderá se saciar a sua sede gratuitamente. Está escrito aqui, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vencedor, aquele que reconheceu que Jesus é o seu Senhor e Salvador e permanecer firme nesse caminho. Não é aceitar Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. Não, não, não. Aceitar Jesus, viver uma vida de busca da presença, de se santificar, de agradar ao Senhor, que é maravilhoso agradar ao Senhor, é gostoso, é prazeroso, não é nada pesado, é um fardo leve que a gente vai passar a levar, porque o fardo pesado o Senhor já levou por nós. Mas os covardes, aqui tem uma coisa interessante, não é para todos esta passagem, infelizmente, ela está disponível a todos, mas nem todos vão lá pegar essa passagem gratuitamente, nem todos querem e vão buscar, é de graça e não dou valor. Então aqui, ó, algumas características de pessoas que não querem e que não vão, infelizmente. Porque está escrito aqui, isto vai acontecer. Então quem é que não vai entrar lá? Os covardes, os incrédulos, que não acreditam. Eu não acredito nisso. Não vai entrar, perdeu a passagem. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Olha, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Também é uma passagem sem volta. Só que não é uma passagem maravilhosa como esta que o Senhor Jesus comprou para nós. Esta passagem é aqueles que rejeitarem, para aqueles que rejeitarem a passagem da eternidade, infelizmente terão que ir para um outro lugar, que aqui é o lago que arde com enxofre. Eu posso imaginar o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza que terá essas pessoas que infelizmente irão para lá. Versículo 9. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja não é denominação, a igreja, corpo de Cristo, os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Esta é a noiva, a esposa preparada para o noivo Jesus que está voltando. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel.
Havia 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos apóstolos, dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que os anjos estavam usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Puxa vida, você está entendendo, você está imaginando, está colocando a mente para funcionar. Que lugar que Jesus preparou para você? Basta aceitá-lo, basta pegar a passagem que está lá no check-in, está lá prontinha, pega, segura na sua mão. A hora que nós vamos partir, só o Senhor sabe, mas garanta o seu passaporte carimbado para adentrar nesse lugar tão precioso. Ah, mas isso aí está muita moleza, é muita moleza mesmo, porque aquele que pagou o preço sofreu muito por nós. Vamos valorizar, vamos reconhecer o grande amor que ele teve por nós. Então, tudo que está escrito aqui, de fato, está preparado. Não duvide, creia, é para mim, eu vou tomar posse, é meu direito, porque alguém pagou o preço por mim, alguém foi lá e bancou as minhas despesas. Versículo 19, os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentos com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Dá uma olhada à construção dessa cidade, ruas de ouro, os fundamentos dos muros, veja as portas de pérola. Será que a gente consegue imaginar a riqueza daquilo que Deus preparou para nós? E a gente fica aqui, vivendo uma vida cheia de dor, de tristeza, de angústia, de enfermidade, sabendo que lá não vai ter lágrimas, as lágrimas serão enxugadas, como diz aqui. Por que rejeitar esta passagem gratuita? O quinto como o sardônio, o sexto como o sárdio, o sétimo como o crisólito, o oitavo como berilo, o nono como topázio, o décimo como crisópraso, nem sei que pedra é essa, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Uma descrição das pedras que estão dando fundamento desta cidade. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Pode imaginar? Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrarão algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É aceitando Jesus que o teu nome será escrito. Somente adentrarão esse lugar maravilhoso aqueles cujos nomes estarão escritos no livro da vida. Que a passagem foi comprada, recebeu Jesus, confessou seus pecados, pediu para que ele entrasse. Vamos agora nos estudar, buscar a presença deles, nos santificar, viver uma vida que agrade a Deus, e a passagem estará sempre pronta para o dia da partida. E aí ele fala também do rio da vida, capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluirá do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre.
para todo sempre. Coisa maravilhosa. Então, está disponível para cada um de nós. E, como eu falei, a viagem pode ser inesperada, né? Ninguém sabe o dia, nem a hora da nossa partida. Mas aqui está uma garantia que, de fato, a gente não sabe. Está lá no livro de Eclesiastes, quando Salomão escreveu, o homem mais sábio que existiu, até Jesus, né? Porque Jesus é o padrão, é o modelo que a gente sabe que, como exemplo, devemos copiar. Mas Salomão foi um homem muito sábio, porque ele havia pedido sabedoria a Deus, e Deus lhe deu sabedoria, conhecimento, riqueza, fama e tudo mais. Mas olha o que ele fala lá em Eclesiastes 8:8. Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Não adianta ser maldoso, achando que é valentão, que faz, acontece. No dia que chegou o teu dia, né? Aquele dia que, quando chegar o nosso dia, nós não podemos reter o espírito. Não, o espírito não vai. Não, fica aqui mais um pouquinho. Chegou, o espírito sai do corpo, esse corpo desce à sepultura. Lembrando que quando Jesus estava naquela cruz, ele entregou o seu espírito ao Pai. Ninguém pode fazer isso, somente ele pôde fazer. Ele entregou o espírito ao Pai, suspirou, seu corpo foi sepultado, né? E ao terceiro dia, que nós vamos comemorar, semana que vem, a Páscoa, a sua ressurreição, com o corpo glorificado. Então, o espírito que ele entregou ao Pai retornou naquele corpo glorificado, semelhante àquele que nós vamos ter para adentrar neste santo lugar. Não é maravilhoso? Nós não podemos entrar com estas vestes. Eu falei que nós tínhamos que tomar algumas providências, que primeiramente é ter o passaporte e também o visto, aceitar Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E as vestes também, né? A alimentação, nós vemos aqui que nós vamos beber a água do rio da vida, né? Tem as árvores que vão dar frutos o ano todo, e nós vamos ter vestes resplandecentes, né? A nossa vida vai ser mudada, o nosso corpo vai ser transformado, teremos vestes resplandecentes. Então não se preocupa não de levar roupa de frio ou de calor, você vai ter vestes resplandecentes. Tudo preparado para você. Basta você ir lá e pegar o passaporte, carimbar, né? Pega o passaporte, que é salvação através de Jesus, carimba com a presença do Espírito Santo de Deus, permaneça fiel para que aquele dia não te pegue de surpresa. E faça o planejamento, estudando a palavra, se interessando, orando, buscando, participando dos cultos, se fortalecendo para que esse dia, quando chegar, você esteja preparado. Porque é muito comum a gente se acomodar, é muito comum a gente... coisa mais fácil que tem a gente se acomodar em tudo na nossa vida. Hoje está chovendo, eu não vou na igreja. Hoje está frio, eu não vou na igreja. Hoje está muito calor, eu não vou na igreja. Hoje eu estou cansado, também eu não vou na igreja. E a gente vai deixando de nos alimentarmos e nos prepararmos para o dia da nossa partida. E aí vai se esfriando, não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de ler, porque eu começo a ler a palavra, me dá sono. Os olhos ficam lacrimejando, não dá, eu não consigo me concentrar. É isso que começa um processo de esfriamento, de desinteresse pelas coisas celestiais. Mas eu fiz questão de ler com você hoje o que está te aguardando, que é algo maravilhoso, não é qualquer coisa que foi preparado para nós. Não, é algo maravilhoso. Então pegue seu passaporte, carimbe, as suas vestes vão ser trocadas e você vai viver eternamente nesse lugar maravilhoso que o Senhor Jesus preparou para cada um de nós. E tem aqui alguns versículos que eu gostaria de ler com você para nós concluirmos. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Se você, se hoje fosse o último dia da sua vida, você faria a mesma coisa que está fazendo agora? Se hoje fosse o último dia da sua vida, você faria a mesma coisa que você está fazendo? Ou talvez que você tivesse um tempinho, não sei quanto, mas um pouco espaço de tempo curto de vida. Você continuaria fazendo as mesmas coisas que está fazendo hoje? Sendo negligente com as coisas de Deus? Não orando, não se preocupando, não procurando agradar e obedecer a Deus, deixando as coisas espirituais em segundo plano, preocupado somente nessas coisas materiais, que são importantes, porque nós precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos nos relacionar. Claro que isso é normal e é necessário e é importante, mas a Bíblia fala que se deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é isso aqui. E a sua justiça, porque ele é o justo juiz. E as demais coisas que eu falei, investimento,
o que você come, o que você bebe, como você vai se transportar, aonde você vai morar, será acrescentada se você der prioridade a Deus. É o que a Bíblia fala. Mas muitas vezes a gente faz tudo aquilo que o mundo mostra para nós, o que o corpo quer, que os olhos desejam, mas não faz aquilo que o espírito anseia. Porque o nosso corpo é um corpo matéria, mas o que está dentro desse corpo, nós somos seres espirituais. E sem a presença de Deus, nosso vazio lá dentro vai continuar. Nosso coração, se não tiver preenchido com Jesus, ele vai continuar vazio, vazio, vazio. Não é a fama, não é a riqueza, não é o status, não é os bens, não é tudo que o mundo tem para proporcionar-nos que vai preencher isso aqui, não, porque nós somos os seres espirituais. E o Espírito anseia por este lugar aqui, ó, anseia pelas coisas que Deus preparou. Então, não adianta a gente achar que as coisas do mundo, né, que a gente luta tanto, a vida toda lutando para tê-las, porque não, se eu tenho um carro, eu quero trocar de carro, se eu tenho uma casa, eu quero uma melhor, se eu tenho uma roupa, eu quero uma, né, da moda, e a gente está sempre querendo. Não estou falando que é errado você conquistar coisas que te tragam conforto, mas não coloque o coração nessas coisas. Reconheça que essas coisas são bênçãos provenientes da tua obediência para com Deus. É o que está escrito aqui. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto dá tempo, enquanto a gente não vai partir dessa vida, enquanto há possibilidade, enquanto estamos vivos, aí há tempo. Depois que morrermos, estou lá com o passaporte? Não, não estou. Então tem um lugar que você já sabe que é a eternidade sem Deus, que é um lago de fogo e enxofre. Ah, meu passaporte está carimbado, está preparado, está atualizado. Eu vou estar neste lugar maravilhoso, que é essa nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então aqui está lá em Isaías, e eu gosto muito desta passagem, que nós vamos ler aqui em Isaías 55, de 6 a 11. Preste atenção com esta leitura aqui. Diz assim: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Ele está perto. É só clamar nas suas orações, né? A tua bênção está à distância de uma oração apenas. Se você crer, se orar com fé. Tudo que pedirdes em meu nome, disse Jesus, né, ao Pai, ele vai conceder, mas com fé, mas tendo aquele compromisso, aquela fidelidade, fazendo as coisas que agradam a Deus. Então, busque ao Senhor enquanto está perto, enquanto você está vivo, e é possível achá-lo. Clame a ele enquanto ele está perto. E ele continua, que o ímpio, pessoa que não está nada aí, não tem nada a ver com Deus, não quer nada com as coisas espirituais, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Você que está longe dos caminhos do Senhor, talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor, talvez você não conheça os caminhos do Senhor, talvez você tenha feito iniquidades, tenha se envolvido com coisas erradas. Ele está fazendo um clamor aqui, o profeta Isaías estava falando, olha, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia. Olha, terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele pode te perdoar, não há pecado que não seja perdoado, desde que ele seja confessado de coração. Olha que coisa linda, ele continua, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, são os meus caminhos, declara o Senhor. Nossos pensamentos, aquilo na esfera do nosso conhecimento, é muito pequeno perto daquilo que ele planejou para nós. Então, os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos objetivos são muito pequenos perto daquele plano que você viu comigo aqui, que nós lemos, que é a Nova Jerusalém. É muito maior, muito superior. Nós vimos aqui uma descrição, mas a mente tem que trabalhar muito para tentar entrar nessa descrição. Ruas de ouro, portões, né? Portas de pérola e fundamentos com aquelas pedras preciosas. Tudo isto Deus tem prazer em fazer, né, para nós. Então, abandone os caminhos errados. Deixe o ímpio o seu caminho, abandone. Peça perdão, que o Senhor é misericordioso para te perdoar. E ele continua no versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra,
que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. A palavra está sendo pregada, a palavra é esta que nós estamos lendo. Ela não volta vazia. De alguma forma, você que talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, saiba que esta palavra não vai voltar vazia. Um versículo ou uma menção desta palavra que você está ouvindo vai ficar no seu coração. E a decisão é sua de aceitar ou não Jesus. A decisão é sua de voltar ou não para os caminhos do Senhor. É tua decisão, é responsabilidade completa sua. Ninguém vai assumir essa responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de ter aceitado Jesus ou eu assumo a responsabilidade de ter rejeitado Jesus como meu Senhor e Salvador, estar fiel nos seus caminhos. É minha responsabilidade. Olha, eu posso não crer nada disso que você pode não crer em nada disso que eu estou lendo. É a sua responsabilidade de crer ou não crer. A minha função, o meu papel, é mostrar para você a passagem gratuita e aquilo que te espera caso você esteja firme nos caminhos do Senhor. Se não, também te mostrei qual é o outro caminho. Então, é importante, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Abandone os caminhos errados, busque ao Senhor. Né? Então, é muito importante. Para a gente também concluir aqui, Hebreus 3, o livro de Hebreus, ele vai falar também alguma coisa que a gente tem que ficar firme aqui, ser fiel. Hebreus 3, de 12 a 14. Hebreus 3, de 12 a 14. Ele fala assim: cuidado, irmãos. Isso falando para nós todos. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Para todos nós isso. A gente às vezes tem um coração perverso, vingança, ira, mágoa. Cuidado, que não tenhamos esse coração perverso e incrédulo, porque isso nos afasta do Deus vivo. Claro, nós estamos alimentando mágoa, rancor, ódio de alguém. Isso Deus te ensina, Deus te mostra que você deve perdoar, que você não deve guardar mágoa nem rancor, que você deve abençoar aqueles que te amaldiçoam. A palavra ensina, nós temos que andar na contramão desse mundo, mas muitas vezes a gente anda de acordo com aquilo que o mundo está ditando. Então, cuidado. E aí ele fala, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Até o fim, permanecermos fiéis com Ele. Então, nunca haja em qualquer de vocês um coração mau, infiel, perverso, que guarde rancor. Então, Ele quer de cada um de nós, né, que tenhamos uma vida reta, irrepreensível, buscando agradar ao Pai até o fim, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. O passaporte está disponível. Pegue, esteja com ele em ordem, carimbe-o, para que na hora da nossa partida não há dúvida alguma que este lugar você vai adentrar. Vai ser maravilhoso, juntos estarmos lá, juntos nos encontrarmos lá. Então, creia nesta palavra, decrete nesta palavra, valorize aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, morrendo por você. Que Deus te abençoe, que você não perca esta oportunidade, caso ainda não tenha reconhecido o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A oportunidade está sendo franqueada mais uma vez, e você que já conhece, fique firme também, não abandone. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Não deixe que as coisas do mundo entrem ao ponto de nós irmos nos afastando dos caminhos do Senhor. Também é para nós. Então vamos observar atentamente aquilo que a palavra nos fala. Eu queria orar com você para que nós pudéssemos ter mais esse momento de agradecimento na presença do Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esses alertas que o Senhor nos dá. Te somos gratos porque não merecemos nada disso, mas reconhecemos que o Senhor planejou, preparou, comprou a nossa passagem, a nossa hospedagem, as nossas vestes, a nossa alimentação. E naquele lugar maravilhoso que podemos, ó Deus, nesta noite, pudemos ler e lembrar daquele lugar tão maravilhoso, que não há choro, nem pranto, nem uma lágrima, nem tristeza, nem angústia, mas somente a Tua presença, te servindo e te adorando. Aceita a nossa gratidão, porque o Teu amor é maravilhoso. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.
Que Deus te abençoe, viu? Receba a bênção agora em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.